A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a cada um. Amém? Eu sou o irmão Jean de Campinas. Quero falar com vocês hoje sobre uma doutrina que é a doutrina de Satanás e seus demônios, demoniologia. Irmãos, quanta coisa está acontecendo nas pregações. Eu ouvi uma pregação ontem e por este motivo eu estou fazendo eu vou fazer essa aula hoje. Porque, irmãos, a turma está pegando os escritos dos livros apócrifos, que a maioria das partes tem uma heresia grande, e colocando dentro das pregações. Ontem eu vi um irmão, um ancião, pregando. A gente estava pregando sobre, acho que se não me engano era sobre a passagem de Ezequiel 28, que na primeira fase dessa mensagem de Ezequiel não está falando diretamente a Satanás, mas está falando a princípio primeiro com o rei daquela época, assim como também fala em Isaías no capítulo 14, que é a primeira fase falando sobre o rei, a grandeza do rei que subiu. Aí do meio da mensagem de Ezequiel e da mensagem de Isaías, que vai falar sobre esse anjo que superabundou e cresceu em orgulhos, em vaidade, orgulho. E por isso, irmãos, aconteceu só que o irmão estava pregando ontem, falou que quando Satanás caiu, quando ele caiu, teve um estrondo, e além de ter um estrondo, já consumiu os dinossauros, consumiu aqueles grandes animais pré-históricos. Tudo isso ele fala que aconteceu na queda de Satanás. E transmitiu um poder tão grande para Satanás que ele não tem esse poder. Então, nós vamos fazer esse estudo hoje, para que Deus abençoe a sua vida. Eu só consigo passar uma meia hora aqui com vocês, é muito grande. Depois eu só volto nele de novo para dar mais uma explicação. Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha abençoar a sua vida também. Glória ao nome do Senhor. Então vamos lá. Que diz aqui? Aqui fala assim: Satanás e seus demônios. O que os cristãos de hoje devem pensar de Satanás e seus demônios? Guerra espiritual. Vamos para a explicação e base bíblica. Vamos lá. Levar naturalmente a consideração de Satanás e seus demônios são anjos caídos, como antes eram anjos bons, mas eles pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. Desde que os anjos são seres criados e também discernimento espiritual, moral e com grande inteligência, mas nenhum corpo físico, podemos definir os demônios da seguinte forma: os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e agora constantemente fazem o mal no mundo. Glória ao nome do Senhor. A origem dos demônios. Vamos lá. Quando Deus criou o mundo, viu tudo o que tinha feito e que era muito bom.
em Gênesis 1, 31. Isto significa que mesmo o mundo angelical que Deus criou, os anjos maus, os demônios, não tinham aquele tempo, mas em Gênesis 3 vemos que Satanás, na forma de uma serpente, era tentar Eva a pecar, em Gênesis 3, de 1 a 5. Então, em algum momento entre os eventos de Gênesis 1:31 e 3:1, Gênesis, em 3, capítulo 1, em Gênesis, tinha que ser uma rebelião no mundo angelical, levando muitos anjos contra Deus e tornar-se maligno. O Novo Testamento fala disso em 2 lugares. Pedro nos diz que Deus não fez anjos de reposição quando eles pecaram, mas lançou-os no inferno, colocando-os em abismo tenebrosos a ser detidos para julgamento. Em segundo, Pedro 2:4. Judas também nos diz que os anjos que não guardaram a sua posição de autoridade, mas deixaram a sua própria habitação, ele perpetuamente aprisionado nas trevas para o julgamento do grande dia. Em Judas 6, mais uma vez enfatiza o fato de que eles são destituídos da glória da presença de Deus e da atividade restrita, metaforicamente, perpetuamente preso. Mas o texto não implica em tudo o que sua influência tenha sido removido do mundo, ou o que alguns demônios estão envolvidos em alguns lugares de punição do mundo, enquanto outros são capazes de influenciá-lo. Ao contrário, ambos, em 2 Pedro e Judas, dizem que alguns anjos se rebelaram contra Deus e tornou-se oposição hostil à sua palavra. Parece que seu pecado foi o orgulho, se recusando a aceitar o lugar atribuído, porque não manter a sua posição de autoridade, mas deixaram a sua própria habitação, em Judas 6. Também pode ser uma referência para a queda de Satanás, o príncipe dos demônios, em Isaías 14, enquanto Isaías descreve o juízo de Deus contra o rei de Babilônia, um rei humano e terrestre. Então trata de uma sessão onde ele começa a usar uma linguagem que parece forte demais para se referir apenas a um rei humano. Como caíste do céu, estrela brilhante na parte da manhã, ou estrela brilhante da manhã. Eu exaltarei o meu trono, regerá a partir do extremo norte, na montanha dos deuses. Subirei até a crista das nuvens mais altas, ser semelhante ao Altíssimo, mas você foi jogado na cova. Deixa eu pegar esse texto bíblico aqui, que é o texto que a Irmandade mais conhece. Vamos lá, Isaías 14. Isaías 14, de 12 a 25. Vamos lá.
que vai dizer assim. Vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno. Ao mais profundo do abismo, os que virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Da mesma hora que está falando uma parte angelical, ele volta e fala de uma parte humana. Que punha o mundo como um deserto, e assolavas as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto é pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeado para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possuam a terra e encha o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e virrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se porta deles e a sua carga se desvie dos seus membros. E este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Então aqui, da mesma hora que ele estava falando, de um anjo sobrenatural, ele falava de um homem que se engrandeceu. Então, quando a gente vai fazer uma exegese desse texto, meus irmãos, quando a gente vai fazer uma exegese desse texto, a gente começa, primeira coisa, pegar aquilo que está sendo aplicado para o homem e separar aquilo que está sendo aplicado para o querubim caído, para um anjo caído. E vamos lá. Esta expressão de ascender aos céus e pôs o seu trono no topo e dizer: eu serei semelhante ao Altíssimo, sugere fortemente que a rebelião de uma criatura angelical, de grande força e dignidade, não era incomum no discurso do movimento profetas hebreus a partir de descrições de eventos humanos
para descrições de eventos celestes que são paralelas a elas, e que os eventos humanos representam uma forma limitada. Se assim for, está sendo descrito como o pecado de Satanás de orgulho e tentar ser como Deus em posição e autoridade. No entanto, é pouco provável que em Gênesis 6, 2 e 4 se refere à queda dos demônios. Nestes versos, lemos que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram belas, então eles se casaram, tudo o que eles queriam, unindo os filhos de Deus com as filhas dos seres humanos e ter filho com eles. Nasceram gigantes que foram os heróis famosos do passado. Depois disso, havia gigantes na terra, embora alguns tenham pensado que filhos de Deus, esta passagem se refere aos anjos que pecaram por se casar com mulheres humanas. Esta interpretação é improvável pelas seguintes razões. Isso que muitos estudiosos da Bíblia aplicam, falando que é anjos, que foi anjos que se contaminou com as mulheres ali, isso não tem amparos bíblicos, profundamentos bíblicos, pelas razões que eu vou dar agora. Anjos não são materiais. E como Jesus não se casou em Mateus 22:30, realidades que desafiam a ideia de que os filhos de Deus eram anjos que tomaram esposas humanas. Além disso, nada no próprio contexto de Gênesis 6 indica que os filhos de Deus devem ser entendida como anjos. Esta passagem torna este diferente de Jó 1 e 2. A passagem de Gênesis é totalmente diferente de Jó 1 e 2. Por exemplo, onde o contexto do conselho celestial deixa claro para o leitor que ele está se referindo aos anjos. É muito mais provável que a expressão filhos de Deus aqui, como em Deuteronômio 14, no versículo 1, refere-se a pessoas que pertencem a Deus como Deus andando em justiça, em Gênesis 4 a 26. Nota como uma introdução a Gênesis 5, que marca o início da linhagem de Sete. Enquanto ele diz que, desde que os homens começaram a chamar o nome do Senhor, na verdade, a ênfase é sobre o estado da criança como sendo a imagem do Pai em Gênesis 5, no versículo 3. Além disso, o texto traça a linhagem de descendentes de Deus através de Adão. E 7. Muitas crianças em todo o capítulo 5. O objetivo geral na narrativa parece traçar o desenvolvimento paralelo da linha piedosa de Sete no final da linha messiânica e os descendentes perversos do resto da humanidade. Portanto, os filhos de Deus em Gênesis 6:2 são os homens que são justos por causa de sua imitação do caráter de seu Pai Celestial, e as filhas dos homens são esposas ímpios com quem se casaram. Glória ao nome do Senhor. Então, para começar, a origem dos demônios, quando caíram, não tem nada de destruir os animais gigantes que tinha, os dinossauros, não tem nada a ver. O irmão fez uma pregação do livro apócrifo, não tem nada a ver com essa passagem. É por isso que a igreja precisa se estar inteirado com a Sagrada Escritura, porque hoje nós vemos muitas pregações cheias de tantas virtudes que não procedem das virtudes do Espírito Santo, e que as palavras não procedem do coração das Escrituras. São tudo folclores de pregações.
É a mesma coisa que você florear uma música num instrumento. Entendeu? São folclores que não tá na literatura. Não tá ali no seu inário e começam a florear. São notas musicais que não procedem daquela nota. Assim está ocorrendo nas pregações. São coisas que estão pregando que não são palavras de Deus. Não está na palavra de Deus. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E eu vejo pessoas ainda da glória, 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 glória. Irmãos, acorda, igreja. Vamos lá. Satanás é o nome de quem é o chefe dos demônios. Seu nome é mencionado em João 1,6, que afirma que chegou o dia em que os anjos tiveram de fazer uma aparição perante o Senhor. E Satanás também apresentou-los. Ver também 1 no versículo 7 e 2 no versículo 7. Aqui o vemos como o inimigo de Deus que planeja tentações graves contra o trabalho. Da mesma forma, perto do final da vida de Davi, é dito que Satanás conspirou contra Israel e levou Davi a numerar as pessoas. Em 1 Crônica 21, do versículo 1. Além disso, Zacarias teve uma visão de Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita como um promotor. Zacarias 3:1. O nome Satanás é uma palavra hebraica, Satanás, que significa adversário. O Novo Testamento também usa Satanás, o nome. Basta tomar o Antigo Testamento, então Jesus, em sua tentação no deserto, falando diretamente a Satanás, dizendo: vá, Satanás, em Mateus 4, no versículo 10. Ou eu vi Satanás cair como um raio do céu. Em Lucas 10, no versículo 18, Jesus viu Satanás cair como um raio do céu. E Jesus não menciona nenhum dinossauro que foi destruído, nenhuma catástrofe que aconteceu. Só fala que ele caiu. Então, a gente só pode ter ouvido aonde a Bíblia tem voz. Se a Bíblia não tiver voz, você não deve ter ouvido. Amém? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia usa outros nomes para se referir a Satanás. É conhecido como o diabo. Somente no Novo Testamento, em Mateus 4:1, 13:39, 25:41, Apocalipse 12, no versículo 9 e 20 no versículo 2, a serpente. E em Gênesis 3:1, 14, 2 Coríntios 11:13, Apocalipse 12:9, em 20 no versículo 2, e Beelzebu em Mateus 10:25 e 12:24 e 27, e Lucas 11:15, o príncipe deste mundo, e em João 12:31, 14:30, 16:11, príncipe da potestade do ar, em Efésios 2, no versículo 2. Ou o mal, em Mateus 13, no versículo 19. Em 1 João, em 1 João, primeira epístola de João, em 2, versículo 13. Quando Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, quer viaje-me não pensar sobre as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Em Mateus 16, 23. Jesus reconheceu que a tentativa de poupar sofrimento e a morte na cruz foi, na verdade, uma tentativa de evitar obedecer o plano do Pai. Jesus percebeu que, no final, a opção veio de Pedro, mas o próprio Satanás estava envolvido ali. A atividade de Satanás e seus demônios. Satanás foi
originador do pecado. Satanás pecou antes que eles fizeram os seres humanos, como evidenciado pelo fato de que, na forma de uma serpente, tentou Eva. Em Gênesis 3, de 1 a 6, segundo Coríntios 11, 13. O Novo Testamento também nos diz que Satanás, desde o início, era um assassino e mentiroso. Ele é o pai da mentira. Em João 8, 44. Ele também nos diz que o diabo peca desde o princípio. Em 1 João 3, 8. Em ambos os textos, a frase desde o princípio não quer dizer que Satanás era um mal a partir do momento que Deus começou a criar o mundo, desde o princípio do mundo ou a partir do início de sua existência, desde o início de sua vida, mas sim desde o começo entre a história do mundo em Gênesis 3 e mesmo antes. A característica do diabo tem sido a causa do pecado e tentar outros a pecar. Os demônios são opostos à obra de Deus e tentar destruí-lo, assim como Satanás tentou Eva a pecar contra Deus em Gênesis 3, de 1 a 6. Também tentou fazer com que Jesus pecasse e falhou em sua missão como Messias. Tentar fazer Jesus pecar e Jesus falhar na sua missão como Messias. Em Mateus 4, de 1 a 11. A tática de Satanás e seus demônios é usar mentiras. Em João 8, 44. O engano. Em Apocalipse 12, no versículo 9. Homicídio. No Salmo 106, no versículo 37. E em João 8, 44. E qualquer outro tipo de atividade destrutiva que leve as pessoas para longe de Deus e destruísse os diabos, testados com todas as táticas para pessoas cegas para a verdade do Evangelho. Em 2 Coríntios 4, versículo 4. Escravos para manter as coisas difíceis para eles, mais perto de Deus. Em Gálatas 4, 8. Também procuram empregar a tentação, a dúvida, culpa, medo, confusão, doença, inveja, orgulho, calúnia e qualquer outro meio possível para impedir o testemunho e a utilidade dos cristãos. Glória ao nome do Senhor. Você viu o propósito dele. Aleluia. Agora você vê nas pregações, aleluia, pessoas criando folclore dos livros apócrifos. Livros apócrifos, ele não tem a autoridade das escrituras. Eles não são inspirados por Deus. São histórias contadas por alguém. Certas partes, às vezes, é até verdade, mas 90% delas são mentira e acréscimos. Glória ao nome do Senhor. Não é o canão, não tem o canão das escrituras, não tem autoridade das escrituras. Então, quem prega sobre os livros apócrifos, meus irmãos, quem faz essas pregações sobre os livros apócrifos, e que envolve dentro de uma pregação que era para ser genuína, aplicável no coração da igreja, acaba fazendo uma pregação cheia de heresias e mentiras, aonde não te alimenta. E o nosso povo, o que eu fico mais revoltado é a nossa liturgia. Os irmãos fecham no glória, aleluia, dá glória a Deus. Irmão, vai clamar Deus, irmão. Se levanta. Não, isso aí não procede do coração da Escritura. Isso não procede do coração da Escritura. Não procede do Espírito Santo. Não procede de Deus essa pregação. Para de querer engolir tudo. Para de ser omisso. Ser omisso também é pecado. É revoltante o que acontece na nossa liturgia. No entanto, os demônios são limitados pelo controle de Deus e têm poderes limitados. O estudo de Jó
deixa claro que Satanás só poderia fazer o que Deus permitiu e nada mais. Em Jó 1, 12, 2, 6. Os demônios estão presos perpetuamente em Judas 6. E os cristãos podem resistir com êxito à autoridade que Cristo lhe deu em Tiago 4, no versículo 7. Além disso, o poder de demônios é limitado. Depois de se rebelar contra Deus, eles não têm mais o poder que tinham quando eram anjos. Por quê? O pecado é uma influência debilitante e destruidora. O poder dos demônios, embora significativo, é provavelmente menor que os anjos. Em matéria de conhecimento, não deve pensar que os demônios podem conhecer o futuro, ou que pode ler mente, ou conhecer os nossos pensamentos. Em muitas partes do Velho Testamento, o Senhor manifesta-se como o verdadeiro Deus e distingue os falsos deuses demoníacos das nações pelo fato de que só Ele pode saber o futuro. Esse negócio de cartomante, esse negócio... Foge desse negócio. É tudo mentiras, mentiraiada dos demônios. Lembrai-vos das coisas passadas, aqueles de antigamente, eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Faço conhecido o fim, desde o início, desde os tempos antigos, o que há de vir. E se você se encontra essa escritura em Isaías 46, do versículo 9 a 10. Nem mesmo os anjos sabem o tempo do retorno de Cristo. Em Marcos 13, no versículo 32. E não há indicação na escritura que eles ou os demônios sabem algo sobre o futuro. No que diz respeito ao conhecimento de nossos pensamentos, a Bíblia nos diz que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas em Mateus 9, no versículo 4, 12, no versículo 25, em Marcos 2, no versículo 8, e em Lucas 6, no versículo 8, 11, no versículo 17. E Deus conhece os pensamentos das pessoas em Gênesis 6, no versículo 5, no Salmo 139, no versículo 2, no Salmo 4, no versículo 23 e no Salmo 66, no versículo 18. Mas não há nenhuma indicação de que os anjos ou demônios podem conhecer nossos pensamentos. Na verdade, Daniel disse ao rei Nabucodonosor que só alguém que falou em nome do Deus do céu podia dizer ao rei que ele tinha sonhado. Quer dizer, só Deus pode dizer aquilo que passou no sonho na cabeça daquele rei. Só Deus poderia dizer, mas ninguém. Daniel respondeu a esta: não há sábio ou feiticeiro, olha bem, não há sábio, não há feiticeiro ou mago ou adivinho que pode explicar o sonho à sua majestade, o mistério que está em causa, mas há um Deus no céu que revela mistério, que Deus lhe mostrou o que terá lugar nos próximos dias. Estes são o sonho e as visões que passaram pela mente de sua majestade, ou pela sua mente, o rei, durante o sono. Em Daniel 2, 27 e 28. Então, só Deus pode. Não há demônio, não há feiticeiro, não há macumbeiro, não há espírita, nada. Só Deus pode e sabe os teus pensamentos. Amém? Meus irmãos, vou deixar a outra parte para nós fazer mais para frente, porque vai ficar muito grande essa live. Amém? Então, eu estou aqui fazendo essa live na doutrina dos demônios,
Porque o que acontece, irmão? Uns falam que os anjos caídos, os demônios, se contaminaram com as mulheres, heresias. Outros falam que o demônio caiu e destruiu os dinossauros. Não acontece nada disso. Não tem nada disso. Na Bíblia não tem nada disso. Então, se a Bíblia é sua regra de fé, anda por ela. Anda pelas Sagradas Escrituras. Trilha o caminho das Escrituras. Pregações, e a gente vai ver coisa pior nas pregações. Tem pregações aí, invencionismo da mente humana. Não sai do coração das Escrituras. Eles não fazem esses pregadores da nossa liturgia não tem estudo bíblico, não faz uma exegese da palavra de Deus. São mentirosos na palavra, pregam coisas que não estão na palavra. Então, acorda, igreja, acorda, povo, acorda. Não pensa que a pregação do pregador tem mais autoridade que a Sagrada Escritura, porque não tem. E se você se baseia nisso, você é um cego, mudo e surdo, porque não se levanta, é um omisso, e ser omisso também é pecado. Não se levanta, você não defende a sua fé, você não defende a sua crença, aceita tudo. A vez de Deus, vez de Deus, vai para o inferno com essas coisas, com esses pensamentos. Você vai ver o que vai acontecer. E vai acontecer coisa pior da agora para frente. Tem coisas vindo aí que é muito piores. Entendeu? Nós estamos no século XXI, uma pobreza espiritual na nossa liturgia, uma pobreza bíblica. Umas pregações que, irmãos, eu fico revoltado, eu fico revoltado. Eu fico revoltado com essas pregações. Pregações que não te alimentam, que não te ensinam. E fala que é palavra de Deus, irmão. Olha, isso é revoltante. Mais revoltante é a igreja aceitar. É você que está lá sentado no banco aceitar esses tipos de pregações. Não se defender. Não se defender. Se não tiver aqui na Sagrada Escritura, meu irmão, se não tiver debaixo da autoridade da Escritura, não é palavra de Deus. Esses livros... Sabe da minissérie que teve de Lúcifer? Então, assista aquela minissérie e depois você compara algumas pregações que esses irmãos estão pregando por aí, você vai ver, é tudo lá do livro de Enoque, trazido do livro de Enoque, sabe? Onde está escrito na Bíblia que Enoque escreveu um livro? Não tem. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia que Enoque escreveu um livro. Fala que ele andou com Deus, mas não, que ele profetizou. Aonde fala que ele escreveu um livro? Meus irmãos, acorda, pelo amor de Deus. Acorda para a Sagrada Escritura. É revoltante o que está acontecendo, irmão. É revoltante o que está acontecendo. A igreja não cresce espiritualmente, você não consegue sair alimentado dentro da igreja. Você não consegue sair alimentado pela palavra de Deus. É umas pregações que não te alimentam. Te preenchem aquele sentimento, oh glória, sai vazio da igreja. Aí te pergunto para você, o que você aprendeu na pregação? Não aprendeu nada. Não teve profundidade na pregação, não teve profundidade na palavra de Deus. Só coisas da mente humana, não do coração das Escrituras. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.